Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. No vídeo de hoje vamos falar sobre os avaliadores. De onde vêm? Onde vivem? O que consomem? Hoje no Sensor Lab. O que é então um avaliador? O avaliador, ele é a pessoa que vai avaliar os produtos em um teste sensorial. Não dá para fazer teste sem eles, né? Eles são essenciais para a gente. E aí tem método que vai usar avaliador selecionado e treinado, e tem método que vai usar avaliador sem conhecimento técnico dos produtos, que são os consumidores. Os métodos discriminativos e descritivos, eles usam os avaliadores que são selecionados e treinados. Já os métodos afetivos, eles vão usar consumidores ou potenciais consumidores de um produto. E onde que eu vou encontrar esses avaliadores, né? Então, se você vai aplicar um método discriminativo, descritivo ou mesmo um teste afetivo mais preliminar para pré-selecionar as melhores opções, você pode usar os seus próprios colegas de trabalho. Ah, Tati, mas ninguém vai querer não, tá todo mundo sempre na correria, ninguém vai parar para ir lá fazer meu teste. Sim, tá todo mundo sempre na correria, é verdade, mas tem algumas estratégias que podem te ajudar a conseguir mais gente para fazer os seus testes. Primeira delas, você tem que conversar com os gestores da sua empresa e mostrar qual é a importância do seu trabalho. Porque assim como você, eu tenho certeza que esses gestores também querem entregar o produto certo para os consumidores. Então, mostrando os benefícios que a sensorial pode trazer, você pode conseguir aliados para conseguir mais pessoas para fazer suas avaliações. E a sensorial, você tem que mostrar que ela pode dar um direcionamento muito valioso para as decisões da empresa. E aí você consegue esses gestores como aliados e, consequentemente, eles vão incentivar as suas equipes a participarem. Bom, segundo, é importante que essas pessoas saibam que esse teste vai acontecer. Então, você precisa ter uma estratégia de comunicação. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, fazer uma parceria com o pessoal da comunicação interna. E aí eles te ajudam, eles soltam e-mails de comunicado, eles colocam nas TVs que ficam em exposição em alguns lugares, em algumas empresas, colocam lá a propaganda do seu teste, eles te ajudam a divulgar e a atingir o maior número de pessoas dentro da empresa que você puder. Você pode também colar cartazes nos locais de grande circulação, então cola um cartaz no cafezinho, cola um cartaz no refeitório, perto do banheiro. Você pode mandar WhatsApp, tem muita gente que tem grupo da empresa no WhatsApp, você pode ir lá mandar um WhatsApp. Enfim, criar uma estratégia para atingir o maior número de pessoas possível e dessas pessoas conseguir alguns voluntários para o seu teste. Terceiro ponto importante. Para esses avaliadores participarem de um teste e, é claro, voltarem nos próximos, você precisa que eles se sintam motivados. Então, o que é legal você fazer? Divulga os produtos que a Sensorial ajudou a escolher. Então, foi desenvolvido um produto X, a gente tinha 3 opções, a gente fez o teste sensorial nesse dia, participaram 60 pessoas, e desse teste a gente escolheu a melhor opção para lançar o produto, para ele ir para o mercado. Isso é super legal. Quem participa e quem fica sabendo disso, fica super orgulhoso de ter participado de pelo menos um pedacinho desse processo. Então é legal você fazer esse tipo de divulgação depois que você conseguiu os seus resultados. Também é legal dar um agrado, um mimo, um brindezinho para os participantes. Então, você pode criar uma cesta de guloseimas fit ou não, né? Tem que agradar todo mundo. Deixa ali um bombonzinho, um chocolate, uma barra de cereal, uma fruta, e aí o participante ele vai lá, ele faz o seu teste e aí ele pode escolher alguma coisa dessa cesta para consumir depois. Tem empresa que usa também uma estratégia que eu acho bem legal do cartão fidelidade. Então, ele é um cartão, tipo aqueles de restaurante self-service, sabe? Que você vai carimbando conforme você almoça lá e depois você ganha um almoço grátis. É mais ou menos nessa linha. Então, é um cartãozinho, a pessoa vai ganhando um carimbinho a cada sensorial, e quando ela completa um número determinado ali de testes que ela participa, ela pode trocar por um prêmio. Também é interessante.
Tem empresa também que dá vale compras, então a cada teste você vai acumulando pontos e depois você pode trocar seus pontos por algum produto. Também é super legal, uma forma de motivar os participantes. E é legal também fazer o reconhecimento das pessoas, para as pessoas se sentirem importantes ali no seu processo. Então, quais foram aquelas pessoas que participaram mais dos seus testes no último mês ou no último ano? E aí você divulga o nome dessas pessoas para incentivar ela e também outras. E dá um prêmio bacana, um prêmio mais especial, sei lá, entrada para o cinema, ou um jantar num restaurante bacana, enfim, usa a criatividade. E aí, você não precisa necessariamente gastar muito dinheiro. Esse reconhecimento, por exemplo, das pessoas é algo que você não precisa gastar um grande valor com isso, mas que tem um resultado super legal, que vai incentivar as pessoas a continuarem participando. Bom, pensando agora em avaliadores que eu vou conseguir fora da empresa. Você pode, por exemplo, fazer parcerias com universidades, com condomínios, com associações de moradores, com ONGs. E aí você entra em contato com essas associações e vocês combinam algo que seja benéfico para os dois lados, né? Então, como sua empresa pode ajudar aquelas pessoas? E aí, de novo, eu não estou necessariamente falando de dinheiro, né? Pode ser dinheiro? Pode. Não pode ser um produto? Será que essas pessoas precisam de algum produto que você faz? Ou um cupom de desconto? Não sei. Ou será que você consegue agregar algum conhecimento para elas, dar um treinamento, um curso sobre alguma coisa? Então, são várias possibilidades. Teve uma vez que eu fui fazer um teste de consumidor daqueles tubinhos cítricos, sabe? Aquele que tem o recheio branco e na volta dele ele é rosa. E aí, sabe quem são os maiores consumidores desse produto? Você deve estar pensando que é criança, né? Eu também achava. Mas não, são os jovens adultos, lá pela faixa dos 20 e poucos anos. Porque criança a mãe não deixa, né? Jovem adulto, às vezes já mora fora, aí ele vai naquela loja de departamento, pega aquele saco gigantesco das guloseimas e come tudo, né? Mas enfim, então eu precisava fazer um teste desses tubinhos cítricos. E o principal público são os jovens adultos. Onde que eu poderia encontrar esses jovens adultos? Uma universidade. E foi o que eu fiz. Com a ajuda do pessoal da empresa de parcerias, a gente entrou em contato com essa universidade e a gente firmou uma parceria. E como que funcionou? Eles tinham um laboratório de informática que tinha uns 20 computadores, mais ou menos. O que foi legal, porque aí todo mundo tinha computador para responder o questionário, né? Eu não precisei usar questionário em papel, ou não precisei que eles usassem os próprios celulares, enfim. Então, entrava uma turma de 20, a gente explicava o teste, eles faziam, ganhavam um bombom, e assim a gente foi. A gente fez umas 5 ou 6 turmas, até a gente conseguir mais ou menos umas 100 pessoas. E aí, quando a gente terminou de aplicar esse teste e tal, a gente recolheu tudo, guardou tudo, deixou tudo conforme encontrou, né? E aí, a gente fez uma palestra para eles, contando um pouco sobre como é trabalhar com P&D, e a gente incluiu também uma explicação de como o teste que eles fizeram ia nos ajudar depois a tomar decisões no negócio. Então foi super legal para quem estava na faculdade, né, para já ir pensando nas possibilidades de trabalho quando terminar, para ter contato com alguém que já está no mercado, né, e foi legal para a gente também, porque aí a gente conseguiu fazer o nosso teste dentro do nosso público-alvo com as pessoas que a gente precisava. Então, esse tipo de parceria, ela foi super legal e foi benéfica para os dois lados. O que você pode fazer também é criar o seu próprio banco de dados. Você pode criar uma página na internet para captar interessados ou pedir ajudas de empresas ou pessoas que fazem esse recrutamento de pessoas. Aí você pode fazer algumas perguntas básicas de hábitos de consumo, né, relacionadas aos produtos que você geralmente avalia. E aí você vai chamando essas pessoas para participarem dos testes conforme você precisa. Só que aí você tem que ter um cuidado especial, né? Se você for trazer para a empresa gente que é de fora. Imagina que eu tenho lá uma fábrica de chocolate, Fábrica da Tati. E aí lá no meu centro de P&D, onde eu faço os testes e tal, tem uma placa gigantesca na porta quando a pessoa chega, Fábrica da Tati.
E aí dentro também nos corredores tem um monte de fábrica da Tati. Aí um monte de TV lá também, passando os chocolates, passando os produtos. Tem o nome da fábrica estampado em tudo quanto é lugar. Aí imagina a pessoa que está indo lá para fazer um teste de consumidor justamente com chocolate. Você recebeu esse consumidor nesse lugar, que ele já sabe o que produz. Você vai dar um brinde pela participação dele, vai tratar ele super bem. Essa avaliação, ela vai estar enviesada, não vai? Ela vai, né? Ele vai querer te agradar, ele vai querer falar só bem do seu produto. Você vai dar um chocolate para ele, ele vai dar nota máxima para tudo. Não tem como, né? Então, se você for fazer um teste assim, se você for trazer pessoas de fora para avaliar seus produtos, precisa ser em um local neutro, um local sem referência da sua marca, do seu produto ou de outras, né? Tem até uma empresa que eu conheço que eles têm um endereço só para testes. É super bacana, que é um prédio inteiro dedicado a isso, né? Longe dos prédios administrativos e da fábrica. E aí esse lugar para testes, ele não tem nenhuma referência da empresa, ele tem um nome próprio e até os funcionários que trabalham lá, o crachá deles não tem o nome da empresa de fato, né? Tem o nome do prédio. Então os consumidores, quando vão lá testar um produto, não sabem para qual empresa eles estão fazendo esse teste. É legal porque o teste fica mais confiável, né? As pessoas não sabem o que elas estão avaliando. E aí a pessoa vai lá fazer esse teste e não vai te dar uma resposta influenciada. Então tem sempre que ter esse cuidado. Bom, e como que eu vou selecionar esses avaliadores? É todo mundo que pode participar de um teste sensorial? Não é, e tem alguns critérios. Geralmente, antes de começar um teste, a gente aplica o questionário filtro ou o questionário de recrutamento para encontrar essas pessoas. Então, quem é que não pode entrar na minha pesquisa? Bom, primeiro você tem que sempre procurar evitar usar nos testes alguma população mais sensível. Quem que são essas pessoas, né? Então, mulheres que estejam grávidas ou amamentando, idosos, crianças. Eu sei que os seus produtos são seguros, que muitas vezes se a pessoa for num supermercado, numa farmácia, numa loja, ela vai conseguir comprar o seu produto e vai consumir. Mas você precisa ter cuidado com essas pessoas e tentar evitar de convidá-las para teste, tá? Aí tem uma questão, né? E se o meu produto ele é direcionado justamente para esse público? O que eu vou fazer? Você pode fazer teste com ele, sim, mas aí você precisa ter um cuidado redobrado e muitas vezes você precisa também submeter o seu projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa para você ter um respaldo, tá? E se for criança, você tem também que solicitar a autorização dos pais ou responsáveis para poder aplicar um teste com aquela criança, tá? Um outro cuidado que você tem que ter é você se certificar de que as pessoas não tenham nenhuma condição que vai afetar o funcionamento normal dos órgãos dos sentidos dela. Isso inclui também gripe e resfriado. Então, se ela tem alguma doença, algo que não permita com que ela sinta cheiro, ou com que ela sinta sabor, alguma coisa desse tipo, ela não poderá ser incluída na sua avaliação. Ela também não pode estar tomando nenhum remédio que vá afetar os sentidos. Tem alguns remédios, por exemplo, que tem como efeito colateral deixar a boca amarga ou afetar a percepção de cheiro. Enfim, se tem alguma coisa desse tipo, vai estar escrito na bula, e aí a pessoa não vai poder participar enquanto ela estiver tomando o remédio que causa esse tipo de efeito. Tem que estar atento também às alergias e intolerâncias desse avaliador. Então, se eu vou testar um hidratante, para a segurança do próprio avaliador, eu não posso selecionar aqueles que já tiveram alguma alergia a essa categoria de produtos ou algum ingrediente que tem na minha fórmula, né? Ou então, alguém que tem algum problema dermatológico. Pode prejudicar essa pessoa, então eu não posso usar essas pessoas no meu teste. Para alimentos, a lógica é a mesma. Não dá para selecionar para um teste de bebida láctea, por exemplo, alguém que seja intolerante à lactose. Então, você tem que se certificar de tudo isso antes de entregar o produto
para o seu avaliador. Também tem a preocupação com o estado geral de saúde desses avaliadores. Então, assim, eu não posso selecionar um diabético para testar um produto que tem açúcar, né? Ou eu não posso selecionar um hipertenso para testar um produto que tem um alto teor de sódio. Ou alguém com rinite para avaliar uma fragrância, porque eu posso piorar a condição dessa pessoa, né? E uma outra coisa também que não rola é chamar alguém que rejeita o tipo de produto que você vai testar. Mesmo que não seja para um teste de consumidor, onde ela tem que dar a opinião dela, fica muito difícil para ela participar de um teste de um produto que ela rejeita, de um produto que ela não gosta. Bom, enfim, a preocupação em geral é você cuidar do seu avaliador, da segurança e do bem-estar dele. Então, pensa sempre para quem o seu produto não pode ser tão legal assim e não inclui essas pessoas na sua pesquisa. E quem que eu devo incluir na minha pesquisa, né? Bom, feito esse screening inicial, aí depende do teste que você vai aplicar. Se você vai formar uma equipe selecionada ou treinada depois disso, você tem que aplicar testes para ver se essa pessoa tem uma boa acuidade sensorial, se ela consegue discriminar entre produtos e se ela consegue descrever bem o que ela está sentindo. E aí, depois de selecionadas, você parte para a etapa de treinamento. Se é um teste com consumidor, por outro lado, você tem que ir atrás das características do seu público-alvo. Então tem que pensar quantas vezes por semana, no geral, elas devem consumir o produto, ou se elas mesmas é que devem ser as responsáveis pela escolha e compra do produto, qual marca elas costumam usar, qual é a idade dessas pessoas, qual a renda familiar. Então, uma série de atributos que vão caracterizar o seu consumidor ou o seu potencial consumidor daquele produto. E quais são outros cuidados que eu tenho que ter com esses avaliadores, além dessa seleção bem cuidadosa antes de iniciar? Uma coisa que você sempre precisa fazer é apresentar para eles o termo de consentimento para participação na pesquisa. E para participar, ele tem que concordar com aqueles termos que estão ali, assinando o documento ou dando um aceite virtual num questionário online. O que é esse termo de consentimento? Basicamente, ele tem que explicar para aquele avaliador os procedimentos da pesquisa, esclarecer que ele está participando como um voluntário, citar os riscos e benefícios da participação dele, se tiver, né? O produto que ele vai testar e também fala para ele que se ele quiser desistir do teste em algum momento, ele é livre para fazer isso. Mas, gente, falando de termo de consentimento, toma cuidado na hora de elaborar. Não vai comprometer sua pesquisa no termo. Você tem sim que explicar tudo para o seu avaliador, mas com cuidado, só o essencial, só o que ele precisa saber. Então, assim, não é para você chegar e colocar no seu termo, o produto X teve a substituição da matéria-prima Y, você vai testar esses 2 produtos para dizer se houve alteração nas características finais do produto. Não é isso. Você vai dizer simplesmente o que ele precisa saber. Então, você vai testar 2 amostras do produto X, responder um questionário de avaliação sobre eles, algo desse tipo. Você não pode revelar todo o objetivo da sua pesquisa para não enviesar a resposta desse avaliador. Então, o que a pessoa tem que saber? Ela tem que saber o que ela vai testar e como ela vai testar. Então, se vai testar no laboratório, se ela vai levar para casa, por quanto tempo ela vai ficar com aquele produto. É legal também, nessa etapa, você apresentar a lista dos ingredientes compilada. Então, você olha ali a lista de todos os seus ingredientes, de todos os seus produtos que você vai testar, compila tudo numa lista só e apresenta para o seu avaliador só para checar se ele não tem nenhuma alergia ou intolerância. E aí, dali, se ele tiver alguma alergia ou intolerância, ele não passa dali e você não coloca ele em risco. Existem também algumas diretrizes para serem seguidas quando a gente fala de pesquisa. Em sensorial, a gente usa 2 principais. A primeira delas é a Resolução 466 do Ministério da Saúde, que ela vai falar sobre diretrizes para pesquisas envolvendo seres humanos. Ela é muito utilizada para pesquisa clínica, pesquisa de eficácia, de segurança, mas algumas vezes também para testes sensoriais. E tem também a ESOMAR, que ela tem diretrizes para pesquisa de opinião e pesquisa de mercado. Em análise sensorial, eu já vi empresas se guiando pelas 2.
E, na verdade, a forma de lidar e os cuidados com os avaliadores, em linhas gerais, é a mesma coisa, né? O que muda é que, seguindo à risca a Resolução 466, você vai precisar submeter todos os seus projetos a um comitê de ética em pesquisa, o que leva algum tempo e também tem custo. Então, eu te recomendo procurar essas duas diretrizes, dar uma olhada nas duas, sempre respeitar o que tem ali no seu contato com os avaliadores. Em relação ao comitê de ética, especialmente se você está em uma universidade ou vai fazer algum estudo para publicação em periódico científico, pode ser que isso seja exigido. Então é bom ficar de olho, tá? No meu projeto de doutorado, por exemplo, eu tive uma etapa de análise sensorial de massa, né, de macarrão, e esse projeto ele teve que passar pelo comitê de ética da universidade para eu poder fazer a pesquisa. E para finalizar, cuida bem dos seus avaliadores, cuida deles com carinho e respeito, porque o nosso trabalho só é possível com eles. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre esse assunto, deixa o seu comentário. E lembrando, quinta, 20 horas, tem o último episódio da série Alinhando Métodos e Objetivos, que vai ser uma live para esclarecer todas as suas dúvidas de qual método usar em cada ocasião. Prepara a sua pergunta e vem que eu te espero lá. Tchau, tchau!